Queria só cumprimentá-los nesse dia de Natal. Como você vê aí, o dia mais importante da história. A história é uma das ciências mais belas, porque a história nos coloca em contato com pessoas e acontecimentos que só existem para nós, teoricamente, na imaginação. Por exemplo, quando Jesus esteve lá na Palestina, em algum lugar a marca do pé, da pisada dele, ficou anotada. E talvez as pessoas que hoje andam na Palestina pisem exatamente no mesmo lugar em que ele pisou. Mas isso se perde com o tempo. A nossa fé é uma fé histórica. Não só porque é uma fé que já vem de longa data. É uma fé histórica, porque Deus faz a sua obra de redenção acontecer ao longo da história. Todos nós temos história para contar. Nossa história pessoal, a história da nossa família, a história da nossa igreja. Mas hoje nós vamos contar a história de Jesus. O dia mais importante da história. Para mim tem muitos dias importantes. O dia do meu casamento é um dia importante. O dia do nascimento dos filhos é um dia importante. Alguns eventos da nossa vida acontecem num dia, como a formatura, como entrar numa nova empresa. São dias importantes, começar novas etapas. Mas o dia do nascimento de Jesus é o dia mais importante da história, porque é o dia em que os céus veio à terra. É o dia em que o Deus Criador de todas as coisas interferiu de forma definitiva na história humana. Quando nós lembramos da manjedoura, dos pastores, de Maria, dos anjos, nós temos que nos dar conta que Deus estava marcando a história do homem de uma maneira que ele não marcaria jamais, nenhuma outra vez marcaria tanto a história do homem. Você deve estar pensando, mas e o dia da crucificação? Foi diferente. O modo como Deus marcou a história na crucificação de Cristo. Ele ainda marcará a história quando Jesus voltar. Então, hoje nós queremos adorar o nosso Deus, orar ao nosso Deus, clamar ao nosso Deus, porque o dia de Natal não é só o nascimento de Cristo, é o nascimento do povo de Deus, porque Cristo nos fez nascer de novo. Para mim, o dia mais importante da história. O dia da alegria. Vamos acompanhar a leitura? Lucas 2, versos de 8 a 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O dia mais importante da história foi um dia de alegria.
Vamos cantar o hino 239, Nasce Jesus, ao som do instrumento em pé. Nasce Jesus, nasce de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Ai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. A quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, desde o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. A quantos Deus quer bem. Amém. Podem sentar-se. Vamos ler juntos Lucas capítulo 2, verso de número 12. O dia mais importante do mundo. É um dia de fé. Um dia em que as dúvidas foram dissipadas. Um dia em que o Senhor reforça e fortalece a nossa fé. Versículo 12, leiamos juntos. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Você tem pedido a Deus para aumentar a sua fé? Às vezes o que nos falta é tão pouco. Crer. Precisamos crer. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Vamos pedir a Ele que aumente a nossa fé. Feche os seus olhos por alguns instantes. Eu vou pedir ao irmão Humberto, nos dirija a Deus essa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, graça damos, Pai, porque o Senhor nos reuniu aqui, Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti, Pai. Amém. Lembrar, Pai, do nascimento do Teu Filho aqui na terra, Pai. Sim, que veio, Pai, para pagar alto preço, Pai, pela nossa salvação. Sim, somos gratos, Pai, a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos compreender, Pai, toda a passagem de Jesus na terra e a nossa responsabilidade, Pai, amém, de continuar a Tua obra aqui, Pai Santo, Pai amado. Sim, Pai Santo, aumenta a nossa fé, faça com que nós possamos cada dia mais, Pai, nos entregar a Ti, Pai. Amém. Faça que nós procuramos mais a Ti, Pai, que nós estejamos mais voltados
a tua obra, Pai Santo, Pai amado. Pai Santo, Pai amado, fique conosco, Pai. Perdoa os meus pecados. Eu te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, ou aí o texto já está grafado, né? Lucas capítulo 2, versos 13 e 14. Vou pedir ao nosso irmão José Ribeiro para fazer a leitura desses dois versículos. Lucas 2, 13 e 14. Logo em seguida, ao som do instrumento, vamos ficar em pé e cantar o hino Louvor Angelical. Quando o Senhor veio ao mundo, Ele restaurou algo que estava perdido. Ele veio para restaurar a nossa comunhão. É muito importante você perceber. Deus faz paz entre Ele e os homens. Isso é comunhão. Leiamos então Lucas 2, 13 e 14 com o presbítero Zé Ribeiro. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Amém. Paz na terra entre nós e o nosso Pai Celestial. O som do instrumento em pé, 240, Louvor Angelical. Eis os anjos harmonia, cantam glória ao Rei Jesus, paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando ao seu Senhor, nasce Cristo Redentor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cristo eternamente honrado, com seu trono se ausentou, e entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade. Salve Cristo Emmanuel, luz do mundo, Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, em profeta intercessor. Louvem todos ao Senhor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Ainda em pé, irmãos, vamos ler de forma alternada os versos 15 a 18 de Lucas 2. Os homens lerão os versículos ímpares e as mulheres os dois versículos pares. Está aí na ordem de culto. Lucas 2, versos ímpares, 15 a 18, versos ímpares, homens, e pares, as mulheres. Leiamos, homens. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura.
Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Podem sentar. O dia mais importante do mundo, o dia do nascimento de Jesus, é também o dia da inauguração da missão da igreja. A missão de contarmos a todas as pessoas que Jesus Cristo nasceu e que Deus fez as pazes com os homens a quem Ele quer bem. Quero convidar vocês, não um texto tradicional do Natal para esta mensagem, mas um texto que fala sobre esse dia. Está lá em Gálatas, capítulo de número 4, os versos de 1 a 5. O apóstolo Paulo entendeu o dia do nascimento de Jesus Cristo como a plenitude dos tempos. Para o apóstolo Paulo, aquele dia era o ponto alto da história. Para o apóstolo Paulo, a vinda de Jesus Cristo ao mundo significava o tempo mais importante da história humana e da sua relação com o Criador. Somente quem tem uma percepção, do valor desta relação com Deus vai entender esta mensagem. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito, como teve o apóstolo Paulo, para perceber que aquele tempo da vinda de Jesus Cristo, aquele tempo pré-determinado pelo Pai, fazia parte de um grande plano de salvação que incluía a minha vida e incluía a sua vida. Versículo 1 do capítulo 4 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Essa é a ilustração. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Um texto interessante, ele começa com uma ilustração, e depois ele toma essa ilustração e faz uma aplicação espiritual da nossa relação com Deus a partir daquela ilustração. A ilustração é simples. Quando um rei tem um filho, um príncipe, inicialmente esse príncipe é criado como uma criança qualquer, uma das filhas ou um dos filhos dos empregados da casa. Ele brinca, ele estuda, ele aprende, tem que aprender bons modos, e ele é guiado por tutores, professores, que vão ajudá-lo. Ele diz, mas que chega uma hora em que o rei, o pai, determina agora, vamos separar este menino dos demais, e agora vamos prepará-lo para a verdadeira história dele. Ele tem que ser preparado para ser um rei. E Paulo diz assim, assim também nós, quando éramos menores, assim também nós, quando estávamos vivendo do modo como todos os homens vivem, não tínhamos ideia do que seríamos como filhos de Deus, vivíamos como homens quaisquer, sem nenhuma perspectiva de Deus. O próprio texto diz assim, verso 1, que o menino, o pequeno príncipe, sem querer lembrar de nenhum livro escrito por aí, o Pequeno Príncipe, ele estava lá no meio das crianças, ele estava brincando com os filhos dos escravos, ele estava aprendendo as mesmas coisas, mesmo sendo ele o senhor de tudo.
Paulo pega este aspecto para falar da sua vida. Enquanto você não perceber a importância da sua vida para Deus, enquanto não cair a sua ficha, se eu posso dizer assim, do que significa você ser um filho de Deus, você talvez esteja gastando a sua vida como as pessoas do mundo. Aquele dia que Jesus veio ao mundo, veio para dar à sua vida um significado superior. Deus olhou para você de uma maneira especial. É preciso que você tome noção disto, que você se aperceba de que quando Deus trata com a sua vida, quando a mensagem do Evangelho chega a você, quando o Evangelho toca o seu coração, quando Jesus Cristo nasce no seu coração, a sua vida passa a ter um significado superior. Não estou dizendo que nós devemos tratar os outros seres humanos como seres inferiores, não é isso. Estou dizendo que é necessário que você se aperceba que você tem uma relação especial com o Senhor de todas as coisas, com Deus. Isso implica em maturidade. O texto diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós precisamos amadurecer. A fé cristã, a sua fé, meu caro, precisa ser uma fé amadurecida. Sabe o que são os rudimentos do mundo? Uma fé frágil, uma fé desapercebida, uma fé despreparada, uma fé volúvel, uma fé que não sabe para onde caminha, que não entende as circunstâncias da vida. Quando encaramos a vida de frente, a nossa fé é uma fé imatura, nós nos abalamos, porque pensamos a vida como os homens lá fora pensam. Os homens que vivem segundo os rudimentos do mundo, segundo as propostas do mundo, segundo os caminhos do mundo, eles não têm alicerce firme. O alicerce deles é o que eles podem tocar e ver. Eles não podem crer num Deus como nós cremos. Nós precisamos de uma fé amadurecida. Jesus não veio ao mundo para ser para você apenas uma história bonita. Isso é uma fé infantil. Ai, como eu amo Jesus no presépio, na manjedoura. Isso é muito bom, mas é pouco. Eu sou muito cristão. Quando eu vejo a manjedoura, eu me emociono. É muito bonito, mas é pouco. Deus nos chamou para o amadurecimento da nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quando Deus envia o seu Filho nascido de mulher, ele enfatiza a humanidade de Jesus Cristo. E uma das primeiras coisas que o Jesus, homem, nos mostrou foi uma fé que amadurecia. Ainda com 12 anos de idade, Jesus vai ao templo, e indagado pelos doutores da lei, as pessoas admiradas do seu conhecimento, Maria chega para ele: filho, nós estamos preocupados com você, você não voltou com a gente. E ele diz: não sabem que eu tenho que fazer a vontade de meu Pai? O que é uma fé amadurecida? É uma fé que faz com que os objetivos do nosso coração pertençam mais a Deus que a nós mesmos. Jesus Cristo mostrou a sua fé quando ele diz assim:
não a minha vontade, mas a tua. O dia mais importante do mundo é um dia em que nós deixamos de pertencer a nós mesmos. Sabe por que às vezes nós não andamos no caminho de Cristo? Sabe por que nós não tomamos a decisão de fazer as coisas do jeito de Cristo, de pensar do jeito de Cristo, de agir do jeito de Cristo, de fazer acontecer a nossa vida do jeito que agrada a Cristo? Nós não fazemos isso quando achamos que o nosso caminho ainda é mais importante que o caminho que Cristo tem para nós. Nós precisamos de amadurecimento. Como esse amadurecimento acontece? Primeira coisa, verso 5, você precisa entender que você não pode mais viver debaixo do poder influenciador do pecado. Verso 5 diz, para resgatar os que estavam sob a lei. Essa é uma expressão que indica assim, os que estavam condenados, os que estavam debaixo da condenação da lei. Isso implica em você tomar a decisão de ser guiado por desejos que não te inclinem a viver longe de Deus. A ideia do apóstolo Paulo é que ficasse bastante claro que a nossa relação com Deus implica em uma quebra de relação com o pecado, com aquilo que desagrada a Deus. Não importa se agrada a você, é a vontade de Deus que precisa ser feita na sua vida. E nós precisamos mudar. Se você puder abrir comigo, voltando um pouquinho aí na carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso de número 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Como Paulo fala lá em Gálatas, é um viver resgatado, é um viver transformado, é um viver que te arranca do domínio do pecado, do reinado do pecado na vida. Às vezes a gente usa a palavra pecado e as pessoas falam assim, mas o que será que significa isso? O que essa palavra quer dizer, na verdade? O que é estar debaixo do domínio do pecado? É matar, é roubar, é se prostituir? Também, é lógico. Mas estar debaixo do domínio do pecado é viver exclusivamente para si mesmo. É deixar a vontade de Deus em segundo plano, é deixar Deus em segundo plano. E todas as vezes que Deus se torna algo descartável na nossa vida, significa que há um certo domínio do pecado na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Deus diz que a vinda de Jesus é uma vinda resgatadora. Ele veio para te libertar disso. A vida de Jesus é um exemplo. E a morte é o ponto máximo dessa libertação. Ele pagou o preço para que você pudesse ser liberto. Há pessoas que não acreditam na libertação. Há pessoas que acham que não conseguem lutar contra si mesmos, mas podem. Se hoje tiverem fé e dobrarem os seus joelhos e pedirem a Deus, poderão hoje ainda começar uma nova vida. Há pessoas presas, por exemplo, pela prostituição. Como havia nos dias de Jesus uma mulher prostituta, conhecida de todos como uma mulher prostituta. Até certo dia, quando Jesus estava na casa de um homem muito rico chamado Simão, e ela se aproximou de Jesus, e ela chorava aos pés de Jesus.
E ela lavava os pés de Jesus. E enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Todas as pessoas ali reunidas no burburinho, dizendo, acho que ele não sabe de quem se trata. A fama daquela mulher era grande. Para muitas pessoas ela não poderia ser liberta daquilo. Seus pecados eram demais. Há gente que pensa assim, que tem tantos pecados que nunca poderão ser verdadeiramente servos do Senhor. E há alguns crentes que acham assim, eu já cometi tantas vezes o equívoco do pecado, não sei se eu consigo ser este servo que Deus quer. Sabe o que Jesus diz àquela mulher? A tua fé te salvou. Se você crer, ainda hoje, a sua vida será transformada. O dia mais importante do mundo será esse dia para você. Paulo diz assim mais: como alcançar esta fé amadurecida? Como deixar de ser um menor, guiado pelos rudimentos do mundo? Primeiro, entender o seu resgate. E em segundo lugar, viver como um verdadeiro filho adotivo de Deus. Versículo 5 diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então você deve aqui duas coisas. A primeira delas, entender que Deus não vai mais ter uma relação com você a partir da premissa do pecado, mas do perdão. O dia em que a sua fé ganhar espaço no seu coração, e você se declarar e se sentir um resgatado do Senhor, você não vai precisar provar para Deus o quanto você é bom para Ele te perdoar. É que você já foi perdoado. Você recebeu a graça de ter sido feito filho de Deus. Abra aí em João, Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 1 ainda. Verso de número 12. Vamos ler juntos? João, Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você foi perdoado. Deus olhou para você e Ele não viu o pecado mais. Ele viu o sangue de Jesus. Ele viu Jesus. Numa linguagem mais moderna, você não precisa carregar os grilos do pecado. Ficam falando para você, você não merece. Você não é bom o suficiente. Você não fez o suficiente. Deus recebe você como um filho, porque Ele te perdoou. Jesus contou uma história sobre isso. Contou a história do filho pródigo, conhecida pela maioria. Quem era o filho pródigo? Aparentemente é um filho ingrato. Um filho egoísta. Ingrato, egoísta, ganancioso. Pensava só em si e queria viver para o mundo. Disse para o pai, exigiu tudo que era dele e foi embora. Não se importou com o pai, não se importou com nada, só consigo mesmo. Foi viver do jeito que achou melhor, longe do pai. Fez o que não devia, certamente, e gastou tudo. Até que um dia, ele viu que estava preso no pecado.
E ele pensou em Deus, pensou no pai. E planejou. Eu vou dizer para o meu pai, eu pequei, reconheço. E como eu sou pecador, eu estou voltando, meio assim, sem graça, porque eu sei que eu não sou digno de estar aqui. O pai não passou um sermão. O pai abraçou o filho, porque já tinha perdoado aquele filho. O dia mais importante do mundo, o dia de Jesus, o Natal, o nascimento, é o início de uma grande história de perdão. Que quem experimenta, deixa para trás todo o peso de uma vida culpada. Deixa para trás todo o desespero de não saber o que será o futuro. Às vezes é até difícil de entender o perdão de Deus, porque a gente está acostumado a ser perdoado depois que retribui. Eu piso no seu pé e eu peço desculpas. Aí você fala assim, tudo bem, não tem problema. Eu me sinto aliviado porque eu mostrei minha educação. Agora imagine se eu piso aqui no pé do Humberto, saio andando, falei, pisei no pé do Humberto, mas estou nem aí. Quando eu vir o Humberto de novo, será que o Humberto me perdoou? É difícil a gente entender um perdão assim. É difícil a gente conceber que alguém consiga perdoar sem a gente não fazer nada, ao contrário, a gente tendo feito um mal. Como é que eu posso voltar para a casa do Pai, depois de ter sido egoísta, depois de ter sido mal agradecido, ingrato? Como eu posso voltar e ser bem recebido? Será possível? Na nossa relação com Deus? Por causa de Jesus? Sim. Paz aos homens, a quem Ele quer bem. Natal é isso. É dia de voltar para Deus. Natal é dia de paz. Não porque é um dia bonito, de festa e todo mundo se abraça. Mas é o dia em que Deus, ou a história do perdão começa. E quem tem experiência com o perdão, deixa para trás toda uma vida de peso e de culpa. Eu disse que tem dois lados desse aspecto. Voltando um pouco, lembra a primeira parte do versículo 5. Uma vida resgatada. Você não está mais sob o domínio do pecado. Você agora foi perdoado. Aparentemente está 0-0. Você não está mais debaixo do pecado e foi perdoado, mas tem algo ainda melhor para você. A adoção. Deus não somente te perdoa e fala, agora vai trabalhar. Ele te perdoa e Ele te dá o status de um filho amado. Voltando àquela história que Jesus contou do filho pródigo. O filho pródigo voltou, meio sem graça. Ele diz assim, pai, pequei contra Deus, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai não fala nada e o abraça e o recebe. Na cabeça, imagine do filho pródigo, deveria estar pensando, pelo menos, não vou ter que ir embora, posso ficar por aqui. Trate-me como um dos seus empregados. O que o pai faz? De jeito nenhum. Esse é meu filho amado. Estava perdido e foi encontrado. Traz aí um anel, põe no dedo dele. Traz roupa para ele. Traz chinelo para os pés. É meu filho. Não é mais qualquer um. Não é mais um na multidão. É o meu filho amado. O dia mais importante do mundo é o dia em que Deus diz para nós, você é meu filho, querido.
é algo das coisas mais importantes para se experimentar na relação com Deus. Às vezes eu penso que nós crentes, talvez o dia a dia da igreja, a gente pense demais na organização da igreja, nos trabalhos, nas coisas que a gente tem que fazer, tem que evangelizar o mundo, e a gente perde de vista a beleza dessa relação que nós temos com o Pai. Esse dia do Natal é um dia para a gente lembrar disso. Que assim como Ele é Pai de Jesus Cristo, Ele se faz o nosso Pai, por adoção. Eu tenho uma irmã adotiva. E quem tem a experiência próxima ou não da adoção, sabe como é bonito a gente perceber que alguém pode receber o tratamento de filho, ainda que não seja, que o seja por adoção. Eu não sei o que você pensa disso. Eu sei o que Deus pensa. Ele fez de você herdeiro e co-herdeiro com Cristo. O amor que o Pai tem pelo Filho unigênito, tem pela sua vida. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Foi isso que ele disse para Jesus. E você é co-herdeiro deste amor. É que o Pai ama Jesus pelo que Jesus é. Porque Jesus é perfeito, é santo, é obediente, é um filho maravilhoso. E Ele te ama como ama Jesus, porque Jesus te ama. É como se Jesus dissesse assim: Pai, meus irmãos, Ele olha em você e o que é que Ele vê? Jesus. Nós somos co-herdeiros de um amor infinito, que nós não merecemos, mas que na plenitude dos tempos, no auge, no ponto máximo da história, lá na Palestina, há mais de 2000 anos atrás para nós, numa data que de verdade a gente não sabe precisar qual foi o dia, nem o lugar exato nós não sabemos, mas um menino nos nasceu. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura de verdade. Havia pano de verdade envolvendo aquele menino. Ele foi deitado ali. Parecia tão comum para muita gente. Mas lá no céu, Deus estava controlando a história. Aquele era o dia mais importante da história. Você entende, então, a importância do Natal? Agora, o Natal é só uma parte da história. Porque Cristo não veio para viver na manjedoura. Essa parte é só o começo. Nós temos toda uma história. Nós temos a cruz. Nós temos o túmulo vazio. E nós temos o trono. A história completa é essa. Hoje é dia de Natal. No dia de Natal, na igreja cristã, nós começamos uma jornada litúrgica, cada domingo, até chegar à Páscoa, até chegar à Ascensão, até chegar o Pentecostes. Nós começamos a história de Jesus Cristo.
Então, se você frequenta a igreja há alguns anos, já deve ter percebido. Se não percebeu, estou sendo hoje mais declarado. A história litúrgica da igreja, todo ano é a mesma. No Natal, pouco antes, às vezes, começamos com os evangelhos que contam a história de Jesus. Até chegarmos na Páscoa, quando nós contamos a história completa, a história da nossa libertação, a história do nosso perdão e a história da nossa adoção como filhos de Deus. E eu queria chamar você a pensar um pouco sobre a sua vida agora. Eu disse no início de tudo que a história é uma das ciências mais bonitas, porque nos colocam em contato com pessoas e fatos que nós não presenciamos. Só existem na nossa imaginação, embora eles tenham verdadeiramente acontecido. Neste caso, é um pouco diferente. A sua história te coloca em contato com o Jesus que está aqui. Porque ele não morreu e ficou morto como todos os outros personagens da história. Ele está vivo e está aqui esta noite. Aqui mesmo. E ainda esta noite você pode falar com ele. E pode agradecer a ele por ter vindo a este mundo. E pode agradecer a ele porque ele deixou a sua palavra para que você conhecesse a história dele. E pode agradecê-lo por ter dado a você o privilégio de ser feito um filho de Deus, assim como ele é. Então eu quero pedir a você que não deixe esse Natal terminar sem de verdade você falar com o Senhor do Natal, com o aniversariante, se você quiser, e dizer para ele da importância desse dia para você. Vamos cantar o hino 243, Noite de Paz. Noite de paz. Vamos ficar em pé. Talvez a paz seja uma coisa aparentemente distante para você. Talvez você não entenda bem de que jeito pode tê-la. Eu posso te dizer só uma coisa: ela começa com Jesus. Começa com você falando de forma muito simples: eu quero ter essa paz, Senhor Jesus. Noite de paz.
pé. Mais uma palavra de oração. Nesta oração, vamos pedir ao Senhor para ajudar-nos a falar de Jesus. Porque há tantas pessoas que precisam dessa mesma paz. Nossa família, nossos amigos. Vamos pedir ao Senhor, nos ajude a falar desta paz, nos ajude a falar deste dia tão importante, nos ajude a falar do resgate, nos ajude a falar do perdão, nos ajude a falar da adoção de filhos, nos ajude a falar de Jesus. Eu vou pedir a irmã Karen fazer esta oração por nós. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai querido, por mais este ano. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai querido, nos recordando, ó Pai, do Senhor ter nos dado esse presente que foi enviar o seu Filho, ó Pai querido, aqui para nos salvar, Pai. Nos ensina, ó Pai querido, a falar de Jesus às outras pessoas, ó Pai. Nos ensina, ó Pai querido, a demonstrarmos com a nossa vida, ó Pai querido, a Tua luz, Senhor. Amém. Nos auxilia, ó Pai querido, nos dê sabedoria para vivermos neste mundo de acordo com a Tua vontade, Pai. Sim, demonstrando o Teu Evangelho em cada ato, em cada falar, ó Pai querido, em cada ação nossa. Nos ajude, Senhor, nos ensine, ó Pai. Não nos desampare, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda em pé, leiamos versos 19 e 20 de Lucas 2. É um dia para se dar glória a Deus. Lucas 2, 19 e 20, leiamos. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos imitá-los. Vamos voltar glorificando a Deus por tudo que temos ouvido e visto. Senhor nosso Deus, nós somos o Teu povo, somos os Teus filhos e desejamos espalhar esta mensagem de paz, esta mensagem de amor, esta mensagem de resgate, de perdão, de adoção, de mudança. Ajuda-nos a crer nessas coisas e a proclamá-las e a contá-las a outras pessoas. E ajuda-nos a viver uma vida de glorificação do Senhor. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra. Hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se.